Eu vejo muita gente questionando se vale a pena comprar um notebook com a placa de vídeo GTX 1650 agora já no final de 2022. Essa placa ela foi lançada aí em abril de 2020, ou seja, já tem mais de 2 anos e está um pouco antiga, sendo que a gente já tem modelos com a RTX 3050, a RTX 3060, que são placas de vídeo mais potentes aí no mercado. A gente vai ver então se em questão de desempenho, os preços que a gente tem hoje e o que a gente pode esperar para o futuro, se vale a pena ou não comprar um notebook com essa placa. Bora pro vídeo. Os 3 principais notebooks que a gente encontra a GTX 1650 no mercado hoje são o Acer Nitro 5, o Dell G15 e o Lenovo Gaming 3i. Esse último, o Lenovo Gaming 3i, já passou aqui pelo canal, já fizemos uma review dele e ele é o mais barato desses 3. A gente consegue encontrar ele por cerca de R$ 3.700 numa boa promoção. Colocando Windows e mais memória RAM, ele vai aí para uns R$ 4.000, ficando com 16 GB de RAM e fica aí um notebook bem bacana mesmo. Então o Lenovo Gaming 3i aí por R$ 4.000, a gente poderia criar uma linha aí e dividir. Mais barato do que isso, R$ 2.500, R$ 3.500, a gente encontra notebooks com placa de vídeo integrada, mesmo sendo aqueles Ryzen com as Vega, que são boas placas de vídeo integrada, ainda ficam muito atrás de um notebook como um que tem a GTX 1650. A gente tem também aqueles com a MX 350, 450, que são uma placa de vídeo um pouco mais potente que essas integradas, mas ainda também estão com desempenho bem atrás e como o preço já está chegando perto da 1650, não vale muito a pena. Então realmente, para quem quer jogar com o notebook, é meio que o mínimo mesmo para você poder jogar os títulos atuais em Full HD é ter um notebook com a 1650. Acima da 1650, a gente já tem os modelos, igual eu disse no início do vídeo, com a RTX 3050, que é uma placa até com Ray Tracing, uma tecnologia mais nova, última geração da NVIDIA, e temos também uma linha acima, né, um patamar acima, que é a RTX 3060. A RTX 3050, a gente já vê preços em torno aí de R$ 5.700 para um notebook. Engraçado que eles ainda colocam 8 GB de RAM nesse notebook, o que me dá raiva mesmo, porque não devia ser, né? Mas eu vou tocar nesse ponto aí. Bom, todos os jogos que eu testei com a 1650, eu consegui rodar. Em alguns deles eu tive que diminuir um pouco a qualidade gráfica, em outros deles eu não atingi um FPS tão alto. Um exemplo aqui é no The Witcher 3, que com 8 GB de RAM apenas, ele rodou com 40 FPS. Quando a gente colocou 16 GB de RAM junto com a 1650, ele rodou com 71 FPS. Já tá notando porque que eu friso tanto ponto que você precisa de mais memória RAM, né? 8 é muito pouco e Dual Channel ainda vai dar mais desempenho. No CSGO, que é um jogo que a gente valoriza realmente ter um FPS mais alto e não precisa da qualidade gráfica maior, a gente rodou a 143 FPS com a GTX 1650, que é uma taxa de atualização ótima, isso com apenas 8 GB de RAM. Então se for para jogar um jogo tipo CSGO, você vai ficar limitado mais até pela tela. Esse mesmo aqui que eu tenho, que é o Nitro 5, tem a tela de 144 Hz, que seria compatível aí com jogar a 140 FPS. Mas se a gente for olhar mesmo o modelo tipo o Lenovo Gaming 3i, que a tela é apenas 60 Hz, isso poderia ser um problema para quem quer jogar com foco em jogos competitivos. Mas voltando aqui à comparação da GTX 1650, eu já disse que para baixo dela, nada hoje no mercado está valendo muito a pena. Seja porque o desempenho que vai entregar não vai ser suficiente para os jogos atuais, ou então que você vai pegar uma MX 350 já pagando quase o preço da GTX 1650. Vamos fazer uma comparação então aí do desempenho e o preço que a gente paga por esses notebooks. Um notebook com a GTX 1650 e 16 GB de RAM, o mais barato possível, a gente pagaria aí R$ 4.000 nisso. Hoje em dia, né? Claro que os preços mudam. Mas por R$ 4.000 a gente teria o desempenho X. E aí, para poder fazer essa comparação de desempenho, eu acabei usando como referência até um outro vídeo do Dan Ferreira, porque ele comparou no mesmo vídeo esses 3 notebooks do Dell G15. Como eu não tive acesso a um com 3050 até hoje, eu acabei aproveitando essa comparação, mas é só para dar uma geral mesmo no valor. Eu fiz uma média da diferença de FPS em todos. Se a GTX 1650, então, o desempenho é X, a RTX 3050, que vai custar num notebook aí cerca de 5.700, vamos colocar R$ 6.000 se você for aumentar a RAM também para 16 GB. E isso aí vai te dar um desempenho que vai ser 1,3x. E se a gente passar para a RTX 3060, esse desempenho vai para 1,6x, mas aí o custo do notebook já seria cerca de R$ 8.000 hoje. Então a gente tem 4, 6, 8, 1, 1,3 e 1,6x de desempenho.
E aí, é só para dar uma ideia assim do FPS, por exemplo, se esse jogo aqui roda 100 FPS, esse seria 130 e esse 160. Só uma ideia geral mesmo. Para um jogo específico, isso pode variar muito. Eu já fiz um teste comparando mesmo, que eu peguei alguns jogos que o desempenho mudava 3 vezes da GTX 1650 para a RTX 3060. Então vai depender bastante do jogo, das condições, se você está usando a própria tela do notebook ou uma tela externa e da quantidade de memória RAM do notebook. Além das questões térmicas do notebook também. Esse foi só um exemplo mais genérico mesmo. Bom, então se a gente for olhar o custo-benefício mesmo, né, que é o preço que a gente está pagando e o desempenho que a gente leva, a gente pode até ver que a 1650 ela tá com a relação melhor entre os 3 notebooks que a gente colocou aí. Mas igual eu disse, ela já está meio que no limite para jogar os jogos mais atuais em Full HD com uma taxa de quadros aí razoável. Para os futuros lançamentos ou para jogos muito pesados que a gente quer uma taxa de quadros mais elevada, resolução alta, aí realmente vai ser a RTX que vai dar conta disso. Bom, mas tem 4 pontos que eu quero que você leve desse vídeo. E eu acho que eu fiz esse vídeo pensando que você deveria saber esses 4 pontos e aí já valeu a pena ter assistido e porque eu acho que vão ser aprendizados importantes se você está querendo comprar um notebook desses. O primeiro deles é que esses notebooks têm a 1650 e eles estão sendo vendidos aí por 5 a 6 mil reais, mesmo que eles tenham um processador melhor, uma coisinha ali a mais e tal, eu já acho que não vale a pena, porque se você já está batendo no preço de um notebook com a RTX 3050, já vale mais a pena ir para a 3050 direto. É um notebook, né, a 3050 é mais moderna, tem a tecnologia de Ray Tracing e vai dar um desempenho melhor. Então pagar a mais por um processador melhor, eu acho que assim, o i5 já está ótimo se for comprar com a 1650, não precisa pegar o i7, o Ryzen 7, salvo situações muito específicas que você precisa mesmo de uma CPU mais potente, algumas aplicações e tal, mas para jogos em geral, eu acho que vale mais a pena pegar uma RTX 3050 se você já for pagar isso tudo no notebook. O segundo ponto é que para qualquer notebook, hoje em dia, gamer, 16 GB de RAM é o mínimo que você está procurando, é o ideal na verdade. Então eu acho que se você comprar tanto um GTX 1650 ou RTX 3050 que vier apenas com 8 GB de RAM, é o primeiro upgrade que você tem que fazer, é mudar de 8 para 16 GB de RAM, adicionando mais um pente ali que ainda fica em dual channel, deixando ainda mais rápido, né? Então vale bastante a pena esse upgrade. E agora o terceiro ponto, esse é um pouco mais pessoal. A RTX 3050, ela vai virar meio que a placa de vídeo de entrada, né, dedicada, gamer mesmo e tal, da NVIDIA daqui a algum tempo. Então parece que já estão vendendo menos notebooks com a 1650, já estão, né, entrando no mercado mais forte esses notebooks com a RTX e a gente vê que com o tempo a GTX vai deixar de ser vendida e eles vão ser mais de entrada. Nisso eu penso que a RTX 3050 ainda está um pouco cara, eu acho que com o tempo o preço dela vai cair sim. Até porque ela está sendo vendida aí por cerca de 6 mil reais o notebook, se você for considerar 16 de RAM, e isso eu acho que está acima. Eu vou até explicar o motivo, um caso pessoal, de que por que eu acho que esse preço está acima do que deveria ser. Recentemente eu comprei um Dell G15 com RTX 3060 por 6 mil reais, direto com a Dell. Foi no Mercado Livre, mas o vendedor era a Dell. Então se eu comprei um notebook que hoje está custando mais de 8 mil reais por 6 mil reais, é porque ainda tem margem para esses notebooks diminuírem de preço. Eu acho que eles estão dando uma segurada nesses preços, porque a GTX 1650 ainda não saiu do mercado, mas eu vejo que no futuro, opinião minha, posso estar totalmente enganado, mas esse ponto aí eu acho que no futuro as RTX vão cair de preço e aí talvez valha a pena esperar um pouco. Se você não quer comprar um notebook agora, às vezes vai comprar no início do ano que vem. Mas agora o quarto ponto então, se você for comprar um notebook hoje e você vê que a 1650 vai atender às suas necessidades, é uma ótima placa de vídeo. Eu não sei porque tem tanta gente que fala, 1650 já era, 1650 já morreu, porque ela tem um pouco mais de 2 anos, mas ela ainda roda os títulos aí modernos. E se você quiser mais detalhe, ver quais jogos, quanto FPS você consegue em cada um, eu vou deixar um vídeo aqui do lado, que eu já fiz uma comparação bem completa entre a GTX 1650 e a RTX 3060. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo. Um abraço e até mais. Valeu.